Prazer, eu me chamo Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cinzas Ocultas. Hoje eu vou te contar a história de um dos casos mais misteriosos das montanhas Sayan, na Rússia. Uma terra cercada de lendas, desaparecimentos e eventos que até hoje ninguém conseguiu explicar de verdade. As montanhas Sayan são uma cordilheira localizada em sua maior parte em território russo, que se estende por um total de quase 2.000 quilômetros. Esta área desabitada é cercada por todos os lados por florestas densas, abundantes, presentes na natureza, animais e provavelmente algo mais. Algo que deu a esta área a sua reputação, a reputação de terra amaldiçoada. Hoje vamos dar uma olhada nos eventos que aconteceram por volta de 2011 e que até hoje são chamados por muitos como um horror da vida real. Para ter uma boa ideia do que vamos falar, será útil dar uma olhada no mapa. A cordilheira de Sayan é dividida em oriental e ocidental. Como podem ver, elas cobrem uma área realmente enorme. E é aí que a ação da nossa história acontece. Infelizmente, a localização exata nunca foi fornecida, então só podemos adivinhar. Mas provavelmente é a área um pouco a oeste, em direção à fronteira com o Cazaquistão. E agora é hora de vocês conhecerem o personagem principal dessa história. Este é Sergei. Sergei é um caçador experiente, um verdadeiro profissional endurecido pela batalha em sua profissão. Mais de uma vez ele fez expedições de vários dias ou até semanas na floresta densa para caçar e viver sozinho na natureza. Uma vez, Sergei ouviu de seus amigos uma história. Uma história sobre vastas áreas de caça longe de qualquer civilização, que, ao longo dos anos, ganharam a reputação de serem amaldiçoadas. Acredita-se que este lugar é habitado por algo que é muito difícil de explicar. Algumas pessoas contam histórias de magia negra antiga, outras de monstros, e outras falam de fantasmas. Claro, nosso bom Sergei não acreditava nesses contos de fadas. Mas, incapaz de lutar contra sua curiosidade, ele decidiu que este seria o destino de sua próxima expedição. Terras misteriosas e amaldiçoadas localizadas longe de qualquer civilização. Naquela época, no entanto, ele não percebeu que essa decisão se tornaria a pior decisão de toda a sua vida. Depois de chegar ao local e escolher um lugar adequado para acampar, Sergei passou vários dias e noites procurando por quaisquer sinais de presa que ele queria caçar. O apite da Manchúria é uma variedade grande e muito arisca de cervo que tem que ser caçada à noite, preparando as iscas certas no local onde pode aparecer. E assim, uma noite, o caçador desavisado escolheu um local adequado. Sentou-se convenientemente em uma árvore e esperou pacientemente a noite chegar. E foi aí que o seu horror começou. Tudo começou de uma forma inocente. Por volta de 1 da manhã, sons metálicos suspeitos de origem desconhecida começaram a chegar a Sergei. Lembre-se que o homem estava no meio da floresta a mais de 100 quilômetros da aldeia mais próxima. Звук какой-то непонятный. Время где-то около часа ночи. Стук такой, как металлический. Тихо. Isso continuou por cerca de meia hora, após o qual os sons misteriosos começaram a soar completamente diferentes. Ничего не пойму. Как будто люди какие-то, хотя здесь быть не может. Твою мать! Durante a fuga, o homem decidiu acender uma fogueira por precaução, mas isso não melhorou sua situação. Provavelmente o contrário, porque ao fazer isso, ele revelou sua própria posição.
что вот это вот, блядь? Тихо, 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 тихо. Перестало, что ли? Вот. Ну-ка, пошли. Ноги, блядь. Так, рюкзак собираем. Растаскивай головешки. Тихо. Блядь, тушим давай. Тихо, чтобы не поехала никуда. Блядь, сейчас сольем уж нахуй. Фляжку давай, блядь. Тут вода, не до воды, блядь. Заливай. Заливай, блядь. Тихо. Давай, не ссы. Быстрее, блядь. Quando ele percebeu que acender uma fogueira foi uma péssima ideia, a apagou o mais rápido possível e tentou se afastar da fonte dos ruídos misteriosos. Infelizmente, logo viu que, em vez de cessar, os sons apenas aumentaram de intensidade. E o que é ainda pior, os sons de galhos quebrando vindos da escuridão ao redor de Sergei sugeriram que, seja lá o que fosse, estavam bem cientes de onde exatamente o homem estava. E o que quer que fosse, decidiu chegar ainda mais perto. Блядь. Тихо, братан. Запыхался нахуй. Тихо. Вот там где-то, блядь. А ну-ка, пошли. Пошли, блядь. Вылазь аккуратно. Опа. Опять нахуй. О-о-о-о. Ты чё, блядь? Давай, блядь. Быстрее, нахуй. Туда давай, блядь. На дерево, нахуй. Не боись. Тихо, осторожно. Блядь, ни вниз не улети. Тихо.
Depois que Sergei disparou mais alguns tiros da árvore, mais do que provavelmente acertou, todos os sons misteriosos pararam de repente, ou, pelo menos, o silêncio durou pela próxima hora. Durante esse tempo, no entanto, o homem decidiu mudar de posição e reacender a fogueira, esperando que os estranhos eventos já tivessem chegado ao fim. Infelizmente, com o passar do tempo, os sons misteriosos voltaram e pareciam ser ainda mais distintos do que antes. Блядь, да их до хера там, ёб твою мать. Тихо, тихо, старик. Сейчас я покажу, блядь, гады. Тоже, блядь. Куда стрелять-то, хуй его знает, туда или туда, блядь. Блядь, близко совсем. Палец курка убери. Блин, патронов-то сколько осталось? Блин, смотри-ка, сразу тихо стало. Depois de mais alguns disparos, o silêncio voltou. Silêncio que durou até o amanhecer. Seja lá o que Sergei teve que lidar naquela noite, ele conseguiu sobreviver. Sobreviveu e pôde contar ao mundo a sua história, o horror que viveu nas montanhas Sayan. Mas a pergunta que fica é: o que exatamente aconteceu naquela noite? O que Sergei encontrou naquela floresta vasta e escura? Seria apenas um animal? Se for, como ele conseguiu produzir todos aqueles sons estranhos? Mas se não era um animal, então o que era? O que exatamente pode se esconder nessa floresta amaldiçoada? Antes de a gente se perder demais na imaginação e começar a pensar em todas as possibilidades, vale a pena olhar para algo que Sergei encontrou durante sua expedição. Um dia, ele percebeu que algumas árvores tinham cortes, provavelmente feitos para coletar seiva ou resina. Isso, obviamente, só poderia ter sido feito por humanos. Conforme ele continuou explorando a área, encontrou os restos de um antigo acampamento já desmoronado, provavelmente pela idade. Este acampamento pertenciam às pessoas responsáveis pelos cortes nas árvores. Vamos chamá-los de coletores de resina. Curiosamente, depois de mostrar a filmagem para seus amigos e caçadores mais velhos, que também visitaram a área, descobriu-se que as pessoas que possuíam o acampamento um dia desapareceram sem deixar vestígios. Eles nunca mais foram encontrados. O que é ainda mais intrigante é que na cabana destruída, após o desaparecimento dos coletores, eles não encontraram nenhum de seus pertences. Era quase como se ninguém nunca tivesse estado lá. Caçadores locais têm certeza de que algo ruim aconteceu com essas pessoas. Eles simplesmente não tinham motivo para desaparecer de repente. Além do mais, mesmo para deixar este lugar, eles tiveram que retornar à aldeia mais próxima, onde, claro, nunca mais foram vistos. Então, a única conclusão razoável é que algo aconteceu com eles enquanto ainda estavam nas montanhas. E neste ponto, combinando o que aconteceu com os coletores e o que Sergei vivenciou naquela noite, podemos chegar a uma teoria interessante, embora não realmente apoiada por qualquer evidência. Em todo o mundo, todos os anos, dezenas, se não centenas de pessoas desaparecem em circunstâncias inexplicáveis. Esse fenômeno intrigante tem sido investigado principalmente nos Estados Unidos, onde foi chamado de Missing 411.
Curiosamente, após investigar a maioria dos relatos de pessoas desaparecidas, parece que a maioria das pessoas desaparece em parques nacionais, florestas densas e, claro, montanhas. Estes também são frequentemente locais que possuem sistemas de cavernas muito longos e extensos. Isso realmente faz sentido, certo? A maioria das pessoas desaparece onde não há civilização e onde é fácil de se perder. Na verdade, parte de toda essa coisa do Missing 411 assume que as pessoas simplesmente se perdem em lugares como este e não tem como pedir ajuda. Então, é claro, não há ninguém para resgatá-las e elas simplesmente desaparecem. No entanto, há algo em tudo isso que tornou o caso interessante para os amantes de criptídeos, ou seja, criaturas que são frequentemente derivadas do folclore local e podem ou não ser reais. Neste caso, pessoas que pesquisaram casos do Missing 411 indo a áreas onde um grande grupo de pessoas desapareceu, frequentemente encontravam algo que não conseguiam explicar. Eles frequentemente falam sobre sons estranhos vindos da escuridão, sons que eram enganosamente semelhantes a vozes humanas, mas, ao mesmo tempo, davam a impressão de que não eram humanos, o que é exatamente o que estávamos lidando na expedição de Sergei. Existe um vídeo antigo de uma dessas expedições durante a qual os participantes conseguiram gravar sons misteriosos e difíceis de explicar vindo da escuridão. Across the creek at the big rocks. Este vídeo foi examinado usando uma variedade de técnicas por profissionais de som e ficou claro que qualquer que fosse a fonte dos ruídos misteriosos, definitivamente não era humana. A estrutura do próprio som era muito diferente da de um humano, e seu tamanho estimado com base no som era muito maior do que o de um humano médio. Mas, novamente, o que poderia ser aquilo? Vale a pena notar que, seja o que for, ele responde aos caçadores quase da mesma maneira quando eles tentam imitá-lo. Por causa deste detalhe, muitos acreditam que naquela noite os homens encontraram skinwalkers de verdade. Estas são criaturas que derivam de lendas indígenas nativas e são famosas precisamente por sua incrível capacidade de modular a voz. Alguns dizem que o skinwalker é capaz de reproduzir perfeitamente a fala humana. Outra teoria sugere que Sergei pode ter encontrado o Yeti. Afinal, ele estava muito perto de uma enorme cordilheira, e a lenda do Yeti é bastante viva na Rússia. De vez em quando, há até vídeos de um potencial criptídeo sendo capturado em território russo. Além do mais, essa teoria se encaixa bem com o famoso acidente do Passo Dyatlov, em 1959, onde as condições eram bastante semelhantes. Lá também, pessoas desapareceram e o responsável pelo incidente poderia ser algo que simplesmente desceu das montanhas próximas. E claro, há também uma teoria sobre bruxas e magia negra, mas não vamos falar sobre isso hoje. Sergei foi perguntado muitas vezes o que ele pensava sobre o que aconteceu, o que ele pensava sobre aquela noite memorável, e como podemos imaginar, ele também não tinha ideia do que ele viveu. Como todos nós, ele só pode ponderar sobre isso com algumas teorias não comprovadas. O que Sergei viveu naquela noite é algo realmente incrível, e, embora este mistério não possa ser explicado de alguma forma, muitas pessoas se lembrarão dele para sempre. Se você ouviu até aqui, meu muito obrigado. E caso você tenha alguma história real, algum mistério ou até mesmo uma sugestão de caso que você acha que mereça ser contado aqui no canal,
deixa aí nos comentários. Eu sempre dou uma olhada e quem sabe a sua sugestão aparece em um próximo vídeo. Valeu demais pela companhia e até a próxima.